Gente, primeiramente eu quero falar muito obrigado, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas incríveis. Já foram apresentados, mas só mais uma vez, essa daqui é a Gabi Hermani, que eu sou apaixonado. Ela é da Viu, cuida muito de mim e da carreira de vários influenciadores, faz parte do nosso casting. Nós temos também o nosso Cláudio Paim, que é vigorosíssimo e cuida da parte de negócios da Globo. E a Larissa Rezec, de Unilever. Nós já temos, inclusive, uma história muito longa, muito amor, muito carinho. Mas assim, todo mundo aqui, tá todo mundo animado? Cadê? Assim não, eu quero animação, porque falar sobre isso, sobre pessoas, influência, como falou, narrativas que transbordam. E eu gosto de transbordar, viu? Esse negócio de copo meio cheio eu não gosto não. Por isso, que pensando em transbordar, teve uma influenciadora que ela acabou de aparecer. Eu não gosto dela. Estão anotando aí, pode colocar, pode postar uma influenciadora assim que eu olhei para falei, não sei se eu gostei, mas eu tenho que assumir que essa influenciadora, ela transborda, entendeu? Ela assumiu a internet recentemente, o nome dela é Maria de Fátima. Conhecem? Maria de Fátima, minha gente. Pois ela transbordou, inclusive, temos aqui uma ação comercial. Vamos ver um vídeo? Vamos. Vamos ver. Vamos lá? Lá. Silêncio. Oi, Fatimores! Eu tenho um recado pra vocês. Comfort lançou a promoção Sonhou, Ganhou. E eu vim contar o porquê que essa promo é um luxo. Oi, Fatimores! Eu tô tão feliz que a minha primeira publi acabou de sair. Esse é um postzinho de agradecimento, porque agradecer é tudo, Fatimores. Eu quero agradecer principalmente a Viu, que cuida de todas as minhas publis. Um beijo! Quem diria que eu ia estar no mesmo casting de Maria de Fátima, né? Mas se eu encontrar ela, não deu dom baile. Agora eu quero aproveitar aqui, Larissa, você é uma pessoa muito incrível e conseguir pensar em tudo isso que aconteceu, mas o que eu gostaria de saber, de onde veio essa ideia de utilizar a novela como uma plataforma, de fato, para a marca? Claro. Antes da gente começar a falar da novela, Comfort, né, é uma marca que tá... Alô? Vocês estão me escutando? Tá, sim, tá. Mais ou menos. É que aqui a gente gosta de voz, né, minha gente? De ouvir claro as coisas. Vocês estão me escutando? Aê! Boa. Então, antes de começar a falar da ação em si, queria contar um pouquinho de Comfort. É uma marca de amaciantes que está há mais de 40 anos no mercado. É um ícone da memória olfativa de vários brasileiros. E a nossa história ela vai bastante em linha com a história da novela das 9, que é um ícone do comportamento da cultura brasileira. Tanto a marca quanto a novela, a gente precisa sempre se reinventar para garantir que a gente seja relevante para o consumidor. Os tempos mudaram, o mundo mudou. Então, a gente garante que a gente precisa estar em momentos que sejam culturalmente relevantes para o consumidor. Vale Tudo é uma novela que lá atrás foi um sucesso e desde então está sendo um sucesso nas redes sociais, gerando muito burburinho desde o primeiro episódio, mais ainda quando a Maria de Fátima lançou a página dela nas redes sociais. Então, quando surgiu essa oportunidade, é claro que a gente queria estar dentro da novela e fazer essa ação, e ficou ainda melhor quando a gente conseguiu juntar a Thaís Araújo, que é a nossa embaixadora de marca, né, que também é protagonista da novela, junto com a Maria de Fátima, fazendo a primeira publi dela. Foi uma ação que a gente fez em muitas mãos, junto com o time Globo, precisou ser muito bem co-criada, porque a gente precisa respeitar, claro, a identidade e linguagem da novela, o arco da personagem, mas também a linguagem da marca, a mensagem que a gente precisava construir. E nunca foi só sobre a gente estar dentro da novela por estar, é como que a gente consegue fazer isso de forma relevante e genuína, que vai em linha com a estratégia que a Unilever hoje está comunicando para o mercado, que é Social First, que é como a gente consegue... É o quê?
Social First. Eita, como é chique que vem no inglês. Eu gosto assim, coisa chique pra gente. Que é como que a gente consegue entrar em conversas, antecipar momentos, estar em momentos de forma genuína e relevante, que conversam com as comunidades, com o consumidor, e foi exatamente isso que a gente fez. A gente conseguiu entrar de uma forma na narrativa que fosse muito genuína, e para quem não viu a ação, ou acompanhou aqui um pouquinho, a história era que a gente tivesse a primeira publi da Maria de Fátima sendo gravada na Tomorrow, onde a gente usou o mesmo carro, as mesmas flores, o mesmo fundo, o mesmo tudo do comercial que a gente gravou com a Thaís Araújo. Praia, tá vendo, minha gente? Vocês estão vendo aqui, né, a maldade? Olha, mas que lindinho, eu achei muito bom. E assim que a ação foi pro ar, a Maria de Fátima, obviamente, soltou a publi. A gente gerou e fomentou um ecossistema muito grande de influenciadores que a gente contratou, inclusive, via View, licenciando a imagem para a gente conseguir comentar sobre a ação. No primeiro break da novela, ao invés de ter o comercial da Maria de Fátima, era o comercial da Thaís Araújo. E aí isso gerou o maior bafafá nas redes sociais. A Thaís Araújo engajou e ela reagiu. Então foi um momento onde a gente conseguiu, de uma forma muito genuína, trazer a promoção de marca, que é um tema de uma mensagem um pouco mais dura, mas de um jeito super orgânico e super dentro da narrativa e que gerou muitas conversas. Muito legal, eu acho muito bonito falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre qualquer tipo de ação e conexão, gente, tem noção, assim, eu vou até sair do protocolo que eu gosto, não é um papo aqui, vamos conversar. Imagina, você tem um personagem da ficção, ela veio para a vida real, e aí você sente com ela, você reage ao que ela faz, e é como se fosse um amigo ou alguém que a gente vê, e acontece, porque ela transborda, ela sai da tela, e ela chega até a todos nós. E ela conecta com a marca e conecta comigo. E eu falo, nossa, eu tô na View, a Maria de Fátima também está na View. É muito legal isso, é muito... É transbordador, é emocionante. E um dia eu quero me encontrar com Maria de Fátima. Eu quero me encontrar com Maria de Fátima para dar um baile nela, entendeu? Que o baile quem vai dar sou eu. Vale dizer que ela é uma vilã, né? Eu vou dizer para ela, vou dizer, olha, Maria de Fátima, eu tô enganando todo mundo, mas também tu não engana não, vice. Mas agora falar, né, nesse projeto tão maravilhoso, eu gostaria de entender um pouquinho, pai, meu amado, como foi o processo de criação dessa ação? Porque a gente sabe que passa por toda uma estrutura, é preciso realmente sentar, analisar. Então você é a melhor pessoa para nos explicar um pouco como foi esse processo de criação. Bom, bacana. Boa tarde a todos. Muito bom compartilhar com vocês aqui. E Gil, olha só, eu estava escutando a Lari e ela trouxe muito bem o final, o resultado, e ela deixa claro aqui para a gente que foi atendido às expectativas de Comfort. Então, a primeira coisa, Gil, quando a gente começa a trabalhar um projeto, chama-se alinhamento de expectativas. Expectativa é uma coisa que é muito particular da gente. E quando você divide em grupos, existe a expectativa do anunciante, do dono da marca, existe a expectativa de quem ajuda o anunciante, que são as agências, existe a expectativa nossa, da área de negócios, da área de produtos, da área de influência, que é como que nós vamos traduzir a expectativa do cliente. Só que aí, nós temos que conversar com quem? Com quem escreve o conteúdo. No caso da ação, a gente tinha que conversar com a novela, né, com a Manuela Dias, autora da novela, e a gente tinha que criar essa história que veio através de um briefing para a gente devolver ela para o público. E aí a gente tinha já o primeiro desafio, era uma promoção, né, Lari? Falar de promoção dentro de um ambiente de uma novela é um desafio, porque a novela tem um ritmo diferente dos programas, por exemplo, de auditório, onde a gente consegue dar uma cadência para a promoção, onde eu consigo dizer, olha, você pega a tampinha, raspa, vai, compra, pega, escaneia o código de barra. Não dá para fazer isso em novela. Bom, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é que tinha um desejo da gente conectar com o mundo virtual, com as redes sociais. Era muito mais lógico fazer isso com Maria de Fátima do que com a mãe da Maria de Fátima, né, que é a atriz que é porta-voz da marca. Esse era o primeiro ponto. Qual era o impacto? O impacto era realmente esse que o Gil falou, trazer um concorrente
para o Gil. Criar um influenciador. Então hoje, um dia desse eu estava... A concorrente já tem tanto, vai ferrar mais um, né? Já tem tanto concorrente, ainda criando mais. Olhe para esse homem. Um dia desse eu brinquei, Gil, dizendo o seguinte, com toda a licença poética e ressalva, eu acho que a gente fez nesse case o que nós poderíamos chamar o inverso do metaverso. Porque a gente, olha só, a gente vai numa agência fictícia, que não existe, grava um comercial real, fictício, real, com todos os elementos do comercial anterior, contrata uma atriz que na trama vira uma influenciadora fictícia que vem fazer a promoção da marca no mundo real. Muito bem? É uma loucura. É louco, né? Eu acho que tomando um vinho ou uma cerveja, talvez a gente aceite mais isso. Mas quando você está numa sala de reunião, num briefing, isso é realmente desafiador, porque no final nós temos que atender as expectativas deles, de Comfort e do cliente. Então, assim, lá dentro, para nós, Gil, foi muito bacana, foi uma movimentação. A gente conseguiu fazer isso de um jeito que vocês, ou alguns de vocês do público, falaram, nossa, que coincidência. Depois teve o break, a Maria de Fátima, a mãe dela aposta, mas como é que eles conseguiram? No final do dia, o que nós fazemos, gente, é deixar parecer que Comfort conduziu a Globo para o lugar que eles queriam. E de verdade, Gil, foi o que nós fizemos. Eita, como vigor! Mas é super importante falar isso porque eu acho que nós estamos evoluindo. A gente fala sobre a criação de conteúdo e toda a campanha ela tem que ser real. Porque a gente acha que as pessoas elas cansaram daquilo batido, sabe? Então tem que ter realidade, tem que ter conexão. Se não tem, não chega na audiência. E é por isso que eu queria falar agora com a Gabi. Gabi, gente, é minha amiga. Ela é tão bonita, maravilhosa. Eu sou muito fã dessa mulher. E, Gabi, a gente sabe que é muito interessante conectar. A gente sai da televisão e nós conectamos junto com as redes sociais. E não só isso. É uma ação que vem de uma das maiores vilãs atual na nossa teledramaturgia. Então, assim, como é que você consegue imaginar que isso seria possível, na verdade? Primeiramente, uma vilã fazendo uma ação tão grandiosa para a marca, conectando de maneira positiva e ainda assim construir e costurar tudo isso. Como tem sido? Bom, gente, boa tarde, Fatimores. Eu acho que a gente vem acompanhando esse movimento, né, de como as redes sociais vem compondo toda essa narrativa, né? Então, muita gente hoje acompanha muito das coisas que vão ao ar na TV pelas redes sociais. E com a dramaturgia não é diferente. Eu acho que a dramaturgia, ela gera muita conversa, ela gera muito react, ela faz com que as pessoas comentem, e isso tem um valor muito grande. E eu acho que a Manuela Dias foi brilhante quando ela pensou em trazer essa influenciadora para esse ambiente de rede social. Quer dizer, ela conseguiu, mesmo com uma vilã, né, criar, assim, o perfil de Maria de Fátima tem um engajamento absurdo. Tem! Né? Todo mundo quer conversar com ela, todo mundo quer trocar, todo mundo quer atacar, mas a maioria das pessoas gosta, né? Quando ela responde, é emocionante, eu fico emocionado quando ela me responde. Exato. Ela me desculhamba, eu desculhambo ela, é maravilhoso. Exatamente. Então, acho que isso é tudo parte de uma construção que foi feita pela nossa dramaturgia e que foi muito assertiva, foi muito bacana, que de fato trouxe a novela de fato ali multiplataforma, trazendo ela para outros ambientes e promovendo o que só a rede social consegue, que é essa interatividade, né? Esse engajamento, essa troca ali mais direta com o público. E eu acho que assim, a gente fez uma construção com a personagem e com o perfil dela, que começou lá no início da novela. A gente teve inclusive as fake publis, né? Quando ela ainda não era. Então foi toda uma construção do personagem. Então ela ainda não era influenciadora, mas já queria ser. E aí a gente fez lá a fake publi dela com Corona, teve a fake publi dela com Coca. Então, assim, foram vários momentos que a gente conseguiu inserir ali, dentro da trama e do perfil dela, essas inserções de marca e que foram super bem construídas para que elas ficassem, obviamente, ali de uma forma mais original. Aí tivemos, né, a ação de Comfort, que ganhou esse selo de ser a primeira publi oficial, ali já ela num outro momento, como influenciadora. E aguardem, porque ainda vem mais coisa, né? Eita, eu já criei toda uma fic na minha cabeça. Na minha cabeça, ela vai fazer o quê? Vai ser expulsa da casa dos Reutemann. Olha, eu tô criando, minha gente.
que a Manuela Dias não me contou nada. Mas ela vai ser expulsa. Quando ela for expulsar, o que vai acontecer? Ela vai pegar o Odete, vai pegar os mistérios dela, vai começar a ameaçar, vai voltar pra gente, vai fazer uns posts. Ela vai começar a expor tudo o que aconteceu na família Rota. Imagina um vídeo da Fátima expondo. Eita, que eu já tô aqui nervoso. Mas assim, eu gosto de falar sobre números. Eu sou economista, né, minha gente? Então, assim, me perdoa, mas não tem como falar sobre uma ação e não perguntar para Larissa o impacto disso. Quais foram os números e o alcance dessa ação para a Comfort? A ação superou as nossas expectativas. A gente tinha um objetivo muito claro de construção de awareness, porque era o primeiro dia da campanha que a gente estava fazendo, foi dentro dessa ativação. E a gente está falando aqui de uma audiência de mais de 54 milhões de pessoas assistindo a esse episódio. A ação aconteceu dentro de um bloco que tinha maior audiência dentro dos blocos da novela. E esse episódio especificamente superou as expectativas de audiência que a gente tinha. E isso reflete para a marca. No instante que a ação foi para o ar, a gente está falando de um aumento de 140% nas buscas pela promoção. Gente, é automático, né? Automático. A gente teve um pico de vendas no período da ação e nos períodos dos dias seguintes e uma participação massiva das pessoas na promoção. Então, acho que os resultados foram excelentes e mais do que isso, a gente está falando que as conversas que a gente também queria gerar, né? Porque não é... A gente, obviamente, quer vender produto, mas a gente quer conectar com o consumidor de uma forma de longo prazo, que faça sentido. A gente está falando aqui dos influenciadores que a gente contratou para a ação, mais que dobraram as taxas de engajamento daqueles posts que eles tinham uma média ali de 4%, a gente está falando de quase 8% de engajamento. E a marca em si, nem sempre é tão sexy falar sobre amaciantes e gerar conversa sobre isso, mas a marca conseguiu aumentar em 6 vezes o seu papel, a sua representatividade, engajamento em conversa nas redes sociais. Eu acho, sim. Sexy, eu acho. É cheiroso, né? É sexy, eu acho. Você pega um negócio cheirosinho, aí dá aquele abraço, eu acho. Inclusive, falando nesse objetivo da marca, sendo bem mais específico, foi alcançado o objetivo principal da campanha, então? Foi. Quando eu falo que a gente teve um pico de vendas, um pico de procura, e a gente consegue gerar conversas do jeito que a gente gerou, foi super atingido. A gente está falando aqui na minha campanha digital, em pouco tempo de campanha, já atingi 76% da cobertura do digital. O que significa, em números absolutos, que das 63 milhões de pessoas que eu queria impactar dentro do mundo digital, pelo menos 43 milhões delas já viram a campanha da marca. Então, agora, realmente, é só a gente continuar a mensagem de forma consistente, frequência, para garantir que a gente construa a mensagem de marca, mas do ponto de vista de visibilidade, awareness, a largada foi dada e foi tiro certo. Eu gosto tanto que ela traz um negócio em inglês, não é? Awareness. Eita! Gente, eu fico assim emocionado, eu me sinto tão chique, que eu falo, gente, onde é que eu tô? Aí o povo chega aqui conversando, aí o awareness, digo, eita, como vigora. Mas eu chamo isso de sucesso. Eu acho que nós queremos criar e nós queremos alcançar o objetivo, porque quando você alcança o seu objetivo, você alcança sucesso. Porque sucesso é justamente isso, você traça um caminho e alcança aquele caminho. E não tem como falar sobre sucesso e não falar sobre Vale Tudo, que é um grande sucesso comercial. Mas era esperado, obviamente, porque nós estamos falando de uma das maiores novelas que já foram criadas. Mas pensando um pouco sobre essa disrupção dentro das novelas, existe na mente já uma construção para as próximas tramas, também trazer essa disrupção e trazer também ações comerciais para dentro das próximas novelas que venham a ser criadas, que venham a acontecerem? Bom, Gil, a gente faz por ano, a gente, nós chamamos as novelas lá internamente, né, de N1, N2, N3, porque já foi o tempo que a novela das 8 passava às 8, né? Então não passa. Então, é verdade, eu sempre me perguntei isso, minha gente. Era a novela das 8, mas não acontece às 8, não é? Não dá um negocinho no coração às vezes? Exatamente. Tipo, conversa com Bial devia ser soninho com Bial, né? Que é mais pra frente, inclusive, né? E só o Altas Horas que tá coerente, né? É verdade, é verdade. Acho que já virou mais cedo. Mas tá coerente, mas a gente já puxou, né? Tá mais cedo. É mais ou menos, quase Altas Horas. Mas assim, a gente faz
a gente faz novela para 3 slots, né? E slot, gostou? Eita, tá vendo, né? Eu vi que você é gosta. Só slot. Agora eu tô aqui pensando o que eu posso botar de inglês na minha frase. A gente faz para 3 slots. É importante o seguinte, que cada novela tem um tipo de público e como tem um tipo de público, Gil, tem um perfil de consumidor específico. A novela 1, a novela 2, 7, novela 1, 6 e novela 3, 9, das 9, tem públicos diferentes. Para a gente trabalhar com ações de conteúdo envolvendo creators e as redes sociais, é muito importante que a novela seja contemporânea. Né? Eu até gostaria muito, tenho muitos projetos. Quem tiver projeto para fazer ações com creators em novela de época, é só procurar a minha Gabi, que eu estou interessadíssimo nisso, porque eu quero monetizar. Ideia não falta na minha cabeça. Então, vamos começar. Já tem um monte. Começar. Por que é importante? A novela de época, ela é importante, ela está num lugar importante da nossa grade, ela tem uma grande audiência, mas a gente tem que melhorar a exploração comercial dela e a gente não precisa ficar preso na trama. E os exemplos de hoje que a gente está fazendo com Vale Tudo, que é levar a marca para as redes sociais, mostra que as ações comerciais não precisam ficar presas na trama. O que é mais importante hoje na ação? É fluidez. Então, Gil, assim, para as próximas novelas que vêm, acho que eu acho que eu já posso falar, mas a próxima novela das 9 é Três Graças, novela contemporânea. A gente tem uma que vai vir para o horário das 7, chama Coração Acelerado. Vai se passar lá em Goiânia, vamos falar do ambiente sertanejo, do sertanejo universitário, aquele que não se forma nunca. Sabe qual é? Ele é só universitário a vida inteira. Mas aí, por que é importante isso que a gente está dizendo? Porque nessas novelas eu consigo fazer, junto com a Gabi, essa jornada. Na fechada, não. Mas olha que bacana como veio o desenvolvimento. Primeira Vale Tudo que nós fizemos, nós tivemos muitas ações de conteúdo, mas não fizemos muitas ações de conteúdo, nem com a Maria de Fátima, nem com a Odete e muito menos com a Tomorrow, que não tinha esse nome, que não existia. Então, não fizemos. Nesta novela, são os 3 núcleos que nós mais fizemos novela. E 2 delas, Gabi depois pode falar um pouco mais, pelo desafio, são vilãs. Sim. Então, olha que interessante como a jornada da marca, Gil, a força da novela, mas com a mensagem da marca, a gente transpõe essa barreira do certo, do errado, do não tão certo. Eu acho que esse é outro ponto. A gente teve uma novela icônica que foi Pantanal, de audiência tão icônica como Vale Tudo. Mas para vocês saberem, nós chegamos ontem, no final do dia, na mesma quantidade de ações de Pantanal. O que nós vendemos em Pantanal, nós fechamos ontem as ações de conteúdo em Vale Tudo. Mas acreditem, Vale Tudo tem 3 vezes mais faturamento que Pantanal. Por quê? Porque nós melhoramos as entregas, porque a gente conseguiu entregar para eles mais relevância. E quando você entrega mais relevância, você tem mais valor. E quando você tem mais valor, você reflete pelo lado econômico do negócio. Então, Vale Tudo para nós, além de ser uma grande novela, ela está sendo um grande aprendizado da gente levar mais para as marcas, fazer com que este produto seja um produto e continue um produto muito rentável para a Globo, e que não perca aquilo que é mais importante de toda a novela, que ela caia no gosto do público e que ela converse com o público e que ela, de forma lúdica, fale um pouco da nossa realidade. Mas eu acho que sempre volta para o mesmo ponto que é o tema do nosso painel, que é autenticidade. Se não tem isso, se não tem verdade, autenticidade, entrega, eu acho que não chega nas pessoas. Eu acho que tudo isso que nós estamos falando sobre sucesso, alcance, vem da autenticidade. E aí quando eu falo de autenticidade, não tem como eu falar, tá todo mundo falando aqui, eu também vou falar do meu projeto, gente. Aí eu vigoro tanto, isso. Pois agora nós construímos um projeto, junto com o Vil, Gabi conhece, Gabi foi uma das grandes precursoras que fez com que acontecesse, que é o Noveleiros, minha gente. Por quê? Quem gosta de novela, eu. Olha, todo mundo gosta aqui de novela. Agora imagine ganhar para falar de novela, minha gente. Olha, o melhor trabalho do mundo, porque eu assisto, fofoco e ainda me tornei, junto com Coca-Cola, Viu, Globoplay, o embaixador para transmitir. E foi realmente um projeto incrível que eu queria fazer. A gente poder comentar, compartilhar, debater. E eu queria que Gabi falasse um pouquinho como foi desenvolver esse projeto, porque particularmente é um dos meus
assim, eu guardo no meu coração, porque realmente eu tenho um amor muito grande. Eu sempre fui noveleiro, eu sempre tive coragem de assistir, não é de hoje, né? Eu já assisto novela a minha vida inteira, mas agora estou tendo a oportunidade de estar à frente desse projeto e meio que representar, né, as pessoas que estão assistindo em casa. Então, fala um pouquinho sobre a construção desse projeto. Falo. Eu acho que, pegando aqui o gancho do que o Paim explicou, quando a gente fala que a gente quer sempre entregar mais para as marcas, ser mais eficiente, eu acho que a gente está falando muito de como é que a gente cria uma narrativa cross. Hoje muito se fala de atenção fragmentada, de massificação de conteúdo, né? A marca muitas vezes tem inúmeros desafios de criar uma campanha, né? E como é que ela está presente em todas essas plataformas. E eu acho que a gente está evoluindo para um lugar que, além da gente estar presente em todas as plataformas, a gente precisa criar uma narrativa que ela seja de fato coerente e cross a todas essas plataformas. Então acho que o que a gente tem se aventurado e aprendido muito e feito, acho que com bastante sucesso, é justamente isso. É se apropriar de todo esse ecossistema da Globo, de plataformas, usando as nossas histórias, usando o que a gente tem de mais poderoso, que é o nosso conteúdo, e levando isso a serviço das marcas. Então, acho que Noveleiros é um exemplo de que, por exemplo, a marca, ela não precisa só estar na trama, ela não precisa só estar na TV. Ela tem, talvez, ali uma oportunidade de participar de uma conversa que é gerada por essa trama e muito bem liderada por você. E aí, com isso, ela consegue... Ela é convidada a participar dessa conversa, né? Ela não entra nessa conversa de forma intrusiva, ela entra de forma como convidada. E essa conversa, ela tem um valor muito grande para as marcas, né? Porque é a maneira da marca ter ali um contato mais próximo, uma contextualização, trazer informações que muitas vezes não é possível ser feito ali na televisão. Então, eu acredito muito nesse formato. A gente lá tem trabalhado cada vez em formatos mais inovadores. O Paim estava comentando também, a gente teve uma ação com a Odete Reutemann, né, que é a principal vilã, né, e aí uma ação de muita coragem, acho que de muita gente, né, que fez com que ela fizesse uma anti-publi, né, ela falou de um produto da Boticário. Tá pensando, né, muito nesse produto. E aí a gente fez ali na cena, a Manuela conduziu também de forma que ficasse muito autêntico, né, porque a Odete Reutemann nunca falaria bem de um produto brasileiro. Nunca. Então, acho que ali coube muito bem. E aí, logo em seguida, na televisão, entrou o break da Boticário com a Débora, no papel ali de pessoa, né, de artista, comentando que, enfim, fazendo ali um complemento. Exato. Marcou, eu lembro exatamente quando tava lá, eu falei, eita, olha a ação, vale tudo. E aí, de repente, ela não vou usar produto brasileiro, eu digo... Eu falei, gente, tô passado. E aí eu falei, gente, e agora? Aí foi pro break, eu falei, eu assinei em choque, meu mundo parou. E aí, pum, vem a Débora Bloch e fala assim, e eu falo, gente, quebrou, isso, me marcou, eu não consegui esquecer mais. Eu acho que é o trabalho, é conseguir construir de maneira brilhante, como o Viu faz, como a Globo faz, essas ações de maneira tão forte. Gente, olha, eu me achei, viu? Tá vendo que coisa maravilhosa? Olha onde eu tô. Não, e esse projeto Noveleiros foi uma cocriação totalmente feita com a marca, né? A gente fez ali muito alinhada ao que eles tinham de expectativa, e você casou perfeitamente, né? Porque você, é o que você falou, você tá ganhando para fazer o que você ama, o que você já gosta de fazer. Então, acho que é muito bacana, assim, eu acho que a gente cada vez mais tem buscado estar nesse lugar de inovação, a gente tem trazido cada vez mais provocações para o mercado e soluções que façam com que as marcas participem dessa conversa mais ativamente, e eu acho que as redes sociais são, sem dúvida nenhuma, um ambiente que propicia isso. Não, e eu acho que é super importante também entender, as marcas precisam entender como é que as redes sociais se comportam. Não existe mais, o criador de conteúdo, ele tem que sair um pouco da caixa, ele tem que conversar, e a gente pode criar meios de alcançar esse público, porque ninguém quer chegar lá e olhar e falar, tem que ser algo que atraia, que seja divertido, que seja atual, que conecte, independente da época da novela, por exemplo. A gente consegue realmente alcançar e conversar e falar sobre isso. Por exemplo, né, numa novela de época, a gente pode falar sobre educação financeira. Exatamente. Falar sobre trade, entendeu? Falar sobre poupança, investimento. Aí chama quem? Chama o Gil, né? Não, minha gente, olha, já vendendo meu peixe, né? Aí eu já estou lá falando, dando uma aula, ensinando, porque a educação financeira não tem tempo.
Então, eu acho que para cada tipo de produto a gente consegue criar de maneira com que alcance as pessoas e elas vejam a verdade que tem naquele Mas você produto. sabe o que a gente pode fazer numa novela de época? A gente pode se apropriar de alguma situação na trama Isso. que fale sobre questões financeiras, porque eu acho que isso não tem época, todo mundo em algum momento vive isso. Sem E aí a gente se apropriando dessa história, enfim, desse conteúdo, a gente cria alguma coisa na rede social. Exato. E essa criação é super interessante. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. A gente adoro falar, né? Me empolgo mesmo. O que aconteceu? Teve uma fala da Heleninha. A Heleninha revoltada porque a Raquel conseguiu vencer na vida. E eu olhando pra cá e falei, olha que inveja. Ô, mulher, Raquel não nasceu herdeira, mas vigorou, entendesse? E tu estás aí com inveja dela. Deixa a mulher ser feliz. E eu já revoltado, né? Só que teve uma fala da Heleninha que foi muito forte. Porque ela falou o seguinte, como ela cresceu tão rápido? E aí a tia Celina falou o seguinte, porque ela tem talento. A Heleninha falou assim, tudo bem, no Brasil tem muitas pessoas com talento, mas para crescer tão rápido, ela precisaria de investimento. E ela não conseguiria crédito, sabe por quê? E aí entra o meu papel como economista. Aquela cena me pegou. E eu criei um conteúdo, independente, não tem nenhuma marca vinculada, mas falando sobre a dificuldade das pessoas conseguirem acesso a crédito para investirem em seus negócios. Porque se você não tem um histórico de crédito, por mais que teu projeto seja bom, você não consegue crescer. Então nós precisamos quebrar uma barreira. Dei uma aula sobre... Tem um assunto na economia que é Financial Friction. Eita, Olha agora... aí. Eu falei inglês Meti o inglês também, Guardou entendeu? o inglês pro final. Fricção financeira. E aí você pergunta, o que é isso, fricção financeira? E aí eu comecei a dar uma aula explicando que o Brasil melhoraria o seu crescimento econômico se a gente tivesse uma melhor alocação de recurso. Cada pessoa ia fazendo o que é bom. Só que muitas pessoas não conseguem empreender porque não têm acesso a crédito. Então eu usei Vale Tudo e eu criei um conteúdo em cima e as pessoas jurando que eu estava falando de novela, eu estava dando uma aula sobre educação financeira e as pessoas absorveram isso. Então eu acho que é super importante nós entendermos isso, né? As falas e os momentos e pegar esses recortes e conseguir ensinar, porque a criação de conteúdo também é isso. E aí passa por esse cenário onde a gente consegue realmente ensinar, criar, e eu estou lá também, tá? Qualquer coisa, chama eu. Mas, Gil, se me permite, eu vi uma situação aqui que foi o seguinte, você perguntou quem assiste novela? E aí alguns levantaram as mãos e muita gente não levantou a mão. E é só para dizer o seguinte, a gente sabe disso. Qual que é o papel hoje da Globo? E que tem muito a ver com isso que você acabou de falar. A novela que está na aberta, ela é para o público que está acostumado, que vem para ver a novela, que senta lá. Aquele que gosta de assistir o capítulo de ontem, por exemplo, que foi um capítulo que teve uma cena rápida, que a Celina queria impedir que a maionese contaminada fosse consumida. E deu uma grande audiência, foi uma das maiores audiências da novela. Se você não quer assistir a novela toda, você vai no Globoplay e assiste. No seu canal. Se você quer um comentário sobre novelas inteligente, bem-humorado e com aula de economia, então nós oferecemos a novela para qualquer público em qualquer lugar, é só você nos procurar. Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso, né? É essa criação de conteúdo. Eu quero agradecer a vocês. Teria alguma última palavra que gostariam de falar, meu amado? Terminei. Por favor. Larissa. Queria agradecer por estar aqui. Muito chique ser entrevistada pelo Gil, gente. É um privilégio. Demais. Muito obrigada, pessoal. Quase uma eliminada do Big Brother, não é? Imagina, não me elimina. Eu também quero agradecer muito o Gil por estar aqui com a gente, Larissa, Paim, e dizer que, enfim, estamos aqui abertos, estamos num momento de transformação e qualquer provocação é bem-vinda. Eu concordo, qualquer provocação. E eu agradeço a vocês. Nós temos tempo, vamos ter que terminar. Tem que terminar, né? Vamos terminar, né? Agradecer a vocês que dedicaram esse tempo a gente. Muito obrigado. Eu ia pedir Palmas para pergunta, vocês. né? Mas o tempo está aqui apertado. Isso. Muito obrigado, minha gente. E nós entregamos com 2 minutos. Eita, vamos ganhar eles bônus. São pontuais, não são? É isso aí. Muito obrigado. E agora o que a gente vai? Obrigada, pessoal. Levanta, Tudo de bom. Eita, que é um negócio chique, Thank you. Thank you. Obrigado, gente.